Passo para passar pelo processo da vida com as suas amigas psicólogas. A gente tá muito feliz hoje, né, Pri? É um episódio muito especial, porque assim, a nossa convidada ela é muito especial pra gente, né? Então a gente está imensamente feliz com a presença da Edinalva, a nossa Edi, a nossa patrocinadora, né? A Edi, vocês ouvem a gente falar dela todos os episódios que a gente fala. Obrigada, Edi. Obrigada, Edi. A Edi é a patrocinadora através da Jolie Boutique. Ela sempre nos veste elegantemente. Sempre bonitas. E a gente convidou a Edi para falar de um tema bem importante, né, Pri? O tema de hoje é luto, que assim é algo que é recorrente no nosso consultório, né? É uma queixa comum. O luto tem vários cenários, né? Acho que é importante colocar isso antes da palavra para Edi, porque o luto nem sempre tem uma conotação de morte, né? O luto é toda situação que acaba, né? Pode acabar em relação à vida, pode acabar em relação a um trabalho, a um relacionamento. A gente passa por vários lutos ao longo da nossa vida, né? E a ideia da gente trazer esse tema e trazer a Edi para falar é porque a Edi tem uma história bonita de superação a partir de uma situação de luto. Então, conta pra gente, Edi, como foi a sua história, como foi seu processo em relação ao luto? Primeiramente, eu quero agradecer Fabiola e Pri. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar sobre um assunto que, para mim, faz parte da minha história, da minha vida, né? Não é fácil falar sobre isso, mas eu estou muito feliz de ser convidada, vestir vocês, estar com a Jolie. E eu confesso que é um processo que eu luto até hoje. Falar sobre o luto, sentir sobre o luto, eu confesso para vocês que eu sinto hoje, nesse momento. E é cada dia uma luta, né? E falar sobre a minha irmã, que minha grande inspiração, minha irmã mais velha, né? E então, assim, mexe comigo. Mas mexe hoje, com 2 anos que ela faleceu, mexe de uma forma diferente, né? De uma Edi que não se conhecia, de uma Edi que não acreditava nela, né? Então, hoje a história da Jolie, eu fico feliz em contar, lógico, com muitas emoções, com vários, né, lencinhos do lado, porque é uma história que mexe comigo, né? E a Jolie era, na verdade, um grande sonho da minha irmã. E ela sempre sonhou com isso. A gente sempre trabalhou na área de comércio. Então, ela se descobriu e abriu a própria loja, né? Já vai fazer 9 anos esse ano. E, infelizmente, uma morte inesperada, sem esperar. 2 pessoas conversando um dia antes e ela não voltou mais. E isso me dói até hoje. É difícil para mim falar sobre isso, mas eu vejo hoje como uma superação, né? E feliz de estar aqui hoje, de estar contando essa história para vocês, que para mim era muito difícil, um desafio muito grande. E esse processo é longo, mas confesso para vocês que tem me ensinado muito. E da forma que foi, né, a ida dela, eu tenho certeza que ela deixou várias mensagens para mim um dia antes, me dando força e pé no chão, né? E sempre acreditar em Deus que tudo ia dar certo. E eu tenho certeza que isso só me fez evoluir. Todos os dias eu sofro com isso, todos os dias eu choro, todas as manhãs. E também é um caminho assim que hoje eu carrego junto com a minha mãe e com a minha filha, que são 2 pessoas super dependentes de mim. Minha mãe também é uma pessoa que vive à base de remédios, depressivo, passa por psiquiatras desde a nossa infância. E a minha filha é uma bênção do Senhor, né? Que veio para segurar nós 2. Então, ela teve todo um preparo da minha irmã. E eu confesso que hoje ela é a nossa maior fortaleza. Então, eu sou grata a Deus por isso. E grata às 2 que nunca me deixam cair. Confesso também que tem dias difíceis. O processo é uma formiguinha, né, Pri? Como a gente sempre conversou. Então, tem dias bons e dias ruins. Mas eu lembro de tudo que ela me falou, cada palavra. E sigo em frente, né? Edi, conta pra gente um pouquinho esse contexto da sua família, né? Porque eu acho que é uma perda familiar, a gente perde dentro de um grupo, né? E as pessoas no grupo familiar, cada uma vai tendo o seu papel. Então, conta um pouco pra gente, pros ouvintes, né? Qual foi esse contexto
das relações familiares e como elas foram transformadas a partir da partida da sua irmã. Nós somos em 4 irmãos, né? Uhum. A minha irmã mais velha, o Ronaldo e o Edmilson, e eu sou a caçula. Uhum. Dos 4, eu sou a mais carente. A mais Eu sou chorona. caçula também, talvez me identifique. Eu sou a mais chorona. Mas eles são os meus pilares. Agora são 2 homens que têm uma família linda, né? E pra gente foi muito difícil. Cada um tem um jeito de sentir essa perda. E só um parênteses, o Edmilson, vocês vão conhecer também no futuro, cena dos próximos capítulos. Cenas dos próximos episódios. Então, assim, são grandes exemplos para mim, por serem mais velhos, né? E é uma superação pra gente. Cada um tem uma dor diferente, cada um tem um jeito de se expressar, mas todos nós sofremos. Então, assim, essa perda inesperada que eu digo, foi inesperada, gente. Uhum. Foi um susto. Então, foi um bloqueio pra gente. Cada um teve uma reação no momento, mas sofremos juntos, superamos juntos. Graças a Deus, eles têm a família deles, mulheres maravilhosas do lado deles, que é a Kelly e a Neide, né? Tem filhas maravilhosas, né, Pri? Os amores da minha vida, 2 delas. Então, assim, são os pilares da gente. Uhum. Então, é como eu falei, a minha mãe e minha filha são os meus pilares, a família deles são os pilares dele. Então, se não fosse esse círculo familiar tão forte que a gente tem, eu confesso que seria mais difícil. E acho que é legal contextualizar também que eu sou cliente, eu era cliente da Jolie desde antes, né? Quando a loja era só da Rê, né? Uhum. A Edi fazia outra coisa da vida. A Edi estuda educação física, a Edi, ela é dessa questão dos esportes. Ela trabalhava com comércio, né, quando era jovenzinha. A Rê sonhava com a loja e teve a loja, né? Mas a Edi fazia outras coisas, né? A Edi foi casada, a Edi, marido dela sofreu um acidente, ela cuidou dele, passou um tempão cuidando dele. Então, nesse período, a Rê deu um suporte legal para cuidar da filha, né? Porque a Edi estava com o marido internado, em coma na época. Então, a Edi se desdobrava para cuidar dele e tudo mais, enquanto a Rê ajudava no suporte com a Ana Carol, né? E tocou a loja, e foi fazendo a loja e tudo mais. E aí, quando acontece isso, a Edi já estava separada, né? Do antigo marido, né? Do ex-marido. Então, o que eu acho que é o X da questão, de repente a Edi se viu, né? Com uma loja para cuidar, né? Aí com a filha para cuidar integralmente, né? Porque antes o cuidado era dividido com a irmã, né? E aí o cuidado da mãe também. E aí a Edi ainda tinha a questão da educação física e da academia. Conta pra gente como é que você conciliou isso, assim. Imagino que, assim, o impacto inicial foi chocante, né? Mas aí, como você conseguiu driblar? Por que você decidiu continuar com a loja e não vender? Como é que foi isso? Gente, confesso que foi um processo, hein? Meu Deus do céu, vou fazer 40 anos ano que vem e foi um processo muito grande da minha vida. Fui casada há 12 anos com o pai da minha filha, tive um casamento, momentos bons e ruins. E nesse meio termo, como a Pri falou, ele sofreu um acidente, ficamos 1 ano no hospital, só para vocês entenderem um pouco. E eu nunca me imaginava no hospital também. Passei a cuidar dele, ser uma enfermeira particular dele, trocava, tirava da cama, ele ficou em coma. E foi passinho de formiguinha, voltou para casa, enfim. O relacionamento não deu certo depois que ele ficou bom, mas ele tá bem hoje, graças a Deus. E eu queria entender o propósito que Deus tinha na minha vida, porque parecia que nada estava dando certo para mim. E eu achei que eu estava nesse mundo para nada. Que tudo que eu fazia não dava certo, não era reconhecida. Mas eu falei, não é possível. Pensei em coisas ruins nesse meio tempo do meu casamento. Você tem um histórico de depressão também, né? De depressão e de suicídio também. Então, e tudo pela minha filha, eu, graças a Deus, não tomei nenhuma atitude. E hoje eu entendo o propósito que Deus teve para mim. Foi através desse ensinamento que eu pude cuidar da minha irmã também, que foi uma doença que ela tinha, mas também não foi essa causa que causou a morte dela, né? Então, eu pude ter o prazer de estar com ela em todos os momentos. Então, eu decidi, depois que eu me divorciei,
O meu irmão me acolheu, Ronaldo e a Neide, pessoas maravilhosas. E eu fiquei lá até me dar uma estabilidade, que eu só peguei minha filha e minhas coisas e saí de lá. Então, foi um processo bem longo, mas eu tive esse suporte e fui ajudar a minha irmã na loja. Não era minha intenção ficar lá, eu tinha outros planos, outros propósitos para minha vida, eu tinha me programado de outras coisas, mas estava esperando ela se recuperar para eu poder continuar. E fui ficando com ela, fui ficando. Quando o ato do acontecimento inesperado, né, dela, eu fiquei pensando o que eu ia fazer. E ela, eu gosto de contar isso para todo mundo, que um dia antes dela partir, ela estava super bem. E falou para mim, mana, olha, se acontecer alguma coisa comigo, você cuida da mãe, da Ana e da loja. E eu ainda falei, mas por que tá falando isso, né? Ela falou assim, eu não sei o que Deus tem para mim. Então, essas palavras ficou muito no meu pensamento. Então, assim, toda vez que eu penso em desistir, ou largar tudo, jogar pro alto, eu penso nessas palavras. Que ela sempre me dava força, entendeu? Então, foi através daí que eu achei uma superação. Respirei fundo, olhei para a loja e falei, meu Deus, não tenho um cartão de crédito que tenha um crédito alto para me fazer compra, não tenho dinheiro, não tinha nada. E tudo dela, no nome dela, estava trancado lá, né? Não tinha como mexer. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Só que Deus fez uma transformação, porque eu não sabia como que eu ia fazer. Mas como eu estava trabalhando com ela, eu sabia como ela administrava, ela me ensinava. E um dia antes ela me falou tantas coisas, ela me deixou responsável por tantas coisas que parecia que ela sabia que não ia voltar mais, né? Mas foi diferente. Foi diferente e foi um recado que ela me deu. Então, as coisas foram acontecendo. As clientes, nossa, só tenho a agradecer todas as clientes que são fiéis até hoje, né, Pri? E foi acontecendo que hoje faz 2 anos já que eu tô cuidando da loja sozinha, mas eu não acreditava em mim. Eu não acreditava que eu pudesse acontecer. Ouvi muitos comentários negativos, muitos. Que hoje, assim, eu fico até emocionada, porque muita gente não acreditava no meu potencial. Então, eu ouvi muito, não vai dar certo, é isso, é aquilo, muita negatividade, muito. Virar agora e falar, chupa, galera. E de pessoas que eu nunca esperava, pessoas que eu esperava ajuda também viraram as costas para mim, então eu me senti muito sozinha, muito mesmo. Então eu falei, e agora, o que eu vou fazer, né? Mas graças a Deus deu a volta por cima, deu tudo certo e estamos aí até hoje. E a Jolie é sucesso, né, Sim, Fá? Apresentei a Jolie pra Fá. Sim. E aí, né, agora... É uma marca, né? Assim, a gente vai na loja, ela tem uma identidade visual e é um capricho o cuidado que a Ed tem com o atendimento, né? Então, a gente vai lá, às vezes ela traz pra gente também, ela tem um olhar específico para cada uma das clientes, né? E eu fiquei ouvindo e achei interessante, acho que até uma coisa legal da gente abrir e comentar. Sim. Eu acho que o luto que você viveu em relação à sua irmã foi muito marcante, muito difícil. Mas você veio de outros processos de luto também, e que a gente nem sempre enxerga dessa forma, né? Mas luto é o processo seguinte de todas as perdas que a gente pode viver. Exato. Então, você falou, por exemplo, né, que seu ex-marido ficou internado, ficou em coma, né? 1 ano adoecido. O adoecimento, dependendo aí de alguns recortes, né? A gente pode entendê-lo como um luto, uma perda de alguma habilidade, a perda da autonomia, né? E aí depois você falou de divórcio, separações, também processos de luto, porque às vezes as pessoas podem, né, estar ouvindo a gente pensar, nossa, eu nunca passei, né, por um processo de luto. É impossível, porque a gente vai vivendo perdas, né? Existem lutos mais complexos, né, que vão demandar muito desenvolvimento emocional nosso, autoconhecimento, e outros que vão entrando na vida de uma forma mais orgânica, mas a gente sofre e vive um processo posterior de reconstrução. É como se a gente tinha uma visão da vida. Eu acho que minha vida vai ser assim. A gente fala que é a nossa realidade presumida, né? Exato. Então,
vou viver, minha irmã vai estar comigo sempre, eu entro nesse relacionamento, eu quero ficar, né? Eu começo uma profissão, eu quero ficar. E aí algo acontece e essa realidade presumida é totalmente alterada numa única ação ali. E aí eu preciso passar pelo processo difícil de reconstrução. Então, tirando isso, ou com a ausência disso, no caso, né, com a ausência da o que que eu quero construir? Esse período de o que eu vou fazer, que é o que você foi falando, um longo processo, muito difícil, né? E é algo essencial para que a gente consiga superar, porque fingir que nada aconteceu, evitar o contato também não nos ajuda muito, mas você fica um tempão ali naquele estado de vazio. Né? Você não imaginou ter que assumir a loja, né? Hoje a gente já tá sabendo que você não só assumiu, trouxe a sua identidade. A enfim. loja é a cara da Edi hoje, não tem mais nada da Rê, né? Você que conheceu, né, a loja A antes. Pri que sabe, eu fiquei meio perdida, confesso. Que eu falei, e agora? Mas assim, por estar sempre com a minha irmã, sempre perto dela, acompanhando tudo, todo o processo da vida dela, que ela também sofreu um processo muito longo da vida dela, diante dos problemas da vida dela. E a minha irmã foi um exemplo porque eu olhava para ela, parecia que ela era muito reservada, ela é bem diferente de mim. Minha irmã era uma pessoa pé no chão, muito, muito, muito temente a Deus. É uma pessoa de uma personalidade que sabe se expressar na forma que tem que se expressar. Eu sou uma pessoa totalmente diferente dela. Como que eu ia lidar com um funcionário? Como é que eu ia mandar alguém fazer alguma coisa? Eu só sei falar amém, amém, amém. Mas assim, eu tô aprendendo a cada dia, foi o que eu falei para vocês. Eu passo por um processo desde a minha infância, desde quando meus pais eram casados. Então, assim, vem vindo, e eu cheguei num determinado ponto da minha vida, quando eu perdi a minha irmã, que ela sempre falava para mim, a gente só sente a dor da morte quando perde alguém muito próximo. Eu lembro quando ela falou isso para mim. E essa dor da morte eu sinto hoje, todos os dias. Porque a gente vivia junto. Nós duas éramos muito juntos. A gente trabalhava junto. A minha filha era a filha dela, que ela não poderia ter filho. Então, assim, a gente tinha uma ligação surreal. E perdê-la do nada foi extremamente, para mim, chocante. Confesso para vocês. Pensei em muitas coisas, pensei em fazer várias coisas. Mas é aquilo que eu falei para você. A palavra dela, diante naquele momento, para mim, foi uma responsabilidade que eu carrego até hoje e é o que me dá forças, entendeu? Então, assim, não vou mentir pra vocês. Tem dias bons e ruins demais. E eu acho que isso é importante de ser trazido, porque Sim. o processo de luta é um processo, né? Não é linear, né? Tem as Sim. fases, acho que é popularmente conhecida as fases do luto, né? Que é a negação, a depressão, a ira, a barganha, a aceitação, né? Então, até chegar na aceitação, né? Que a aceitação não é tipo, não importa mais. Não. A aceitação é, ok, eu entendo que agora é por mim, né? Sim. É eu em diante, né? Sem aquela pessoa, ou sem aquele trabalho, sem aquele relacionamento, né? E ele não é linear, então vai ter dia que vai dar raiva, vai ter dia que vai dar tristeza, vai ter dia que você quer fazer umas trocas com a vida para dar conta, né? Mas eu acho que tem uma frase do This Is Us, né? Eu acabei This Is Us. Ai, gente, sim, é uma série, inclusive, que aborda vários processos de luto, né? Muito interessante. Luto é um dos temas que mais aparece em This Is Us. Eu amo essa série, que um dos personagens, ele fala, né? Se existe saudade, é porque o momento vivido foi muito bom. Né? Porque a gente não sente falta de momentos ruins, né? Ninguém fala, né? Nossa, que saudade do dia que eu caí, bati o joelho, né? A gente sente saudade de coisa que foi boa, né? Então, a saudade, ela é um sentimento que ele é bonito, é nostálgico, é triste, mas é um sentimento bom, não é um sentimento ruim, né? Então, a saudade vai ficar, né? Sim. E ela vai se transformar também. Então, o que a Edi faz hoje, ela não dá pra dizer assim, eu tenho uma loja. Ela tem uma curadoria de roupas, né? Ela faz um trabalho de curadoria, né? Então, acho que a loja, a Jolie Boutique, ela deu certo a partir do momento em que você se apropriou disso como seu. Não é mais a loja da Rê, não é mais a herança da Rê. É a loja da Edi agora, né? A Rê, ela foi incrível de pensar no seu ganha-pão, né? De pensar assim, tudo bem, você pode trabalhar o que você quiser, mas a loja vai ser o seu sustento
para caso alguma coisa der errado, a loja tá aqui para bancar vocês, porque a loja, ela dá um lucro, Sim. né? Então, acho que ela não fez isso no sentido de podar você do que você Não. tinha para fazer. Ela fez isso para, tudo bem, você pode fazer as suas coisas, mas Exato. aqui tá o sustento principal, né? Então, acho que você pegar... É uma filha, a Jolie é uma filha compartilhada. Ela é uma terceira filha para mim, porque Sim. a minha filha a Ana Carolina primeira, minha mãe, né? Porque a minha mãe é uma criança hoje. Sim. E eu faço tudo pela minha mãe. Não é fácil a vida dela também, não foi, né? Falar da minha mãe também. Também emociona. Me emociona porque minha mãe é uma guerreira. Então, ela vive uma luta constante com a depressão, dependente de remédios. Então, é uma luta constante. Eu, que sou da área da educação física, a gente sabe o quanto é importante a atividade física para curar tudo isso. E é uma luta constante para estar colocando minha mãe nesse caminho, né? Mas é minha obrigação, porque não foi fácil para ela cuidar de 4 filhos. E na época que minha irmã era viva, a gente dividiu, meu pai e minha mãe, quando eles se separaram, porque meu pai também sofre de transtorno de depressão, né? E a gente deixou os meninos cuidarem do meu pai e nós 2 meninas. E sem a minha irmã, que era meu suporte, hoje, às vezes eu me sinto sozinha. Mas eu não tô sozinha também, né? Tenho Deus, tenho minha filha que me ajuda. Mas é como eu falei pra vocês, o processo é longo, né? Altos e baixos. E a Pri falou uma coisa que eu lembrei que queria até ressaltar isso para vocês. No dia que no dia mesmo que aconteceu, ela me abraçou muito forte. Foi numa madrugada que ela estava indo. E ela falou para mim, me abraçou e falou que me amava. Ó, mano, eu te amo. Minha irmã era muito reservada sentimentalmente, né? Era difícil ela falar. E ela falou que me amava muito e que era para mim cuidar de tudo para ela. Então, isso ficou muito na minha memória. E o tchau dela, o último tchau para mim, para minha mãe, foi bem difícil, assim. Então, lembrar disso é uma mistura de emoções, né? De saudade, de alegria, de falar, nossa, minha irmã confiava em mim, porque ela era bem reservada, né? E eu não acreditava, às vezes, em mim. Eu só estava ali para ajudar ela, só para ajudar e tomar meu rumo de educadora física, continuar dando as minhas aulas, que eu dava aula na Bioestilo e trabalhava na academia. Trabalhava na Bioestilo e trabalhava na loja e fazia a faculdade. Então, a gente fazia esse escorre, né? E como é que tá hoje, Edi? Hoje, eu tinha dado uma parada, porque, como eu falei para vocês, eu ainda passo com uma psicóloga. Gente, não fiquem sem psicólogas, por favor. Isso é importante. Faz uma grande diferença na minha vida, a profissão de vocês. É o que me salva. Então, eu passo com uma terapeuta, né? Minha filha passa desde quando eu me divorciei. Então, assim, através das atitudes da minha filha, olha que incrível isso, gente. Através das atitudes dela, depois da morte da minha irmã, eu tive a certeza que eu precisava de ajuda psicologicamente. Por quê? Porque assim que eu me divorciei, a minha irmã ainda falou, põe a Aninha na psicóloga. Porque ela vai precisar, né? Uma bagunça na cabecinha dela. E ela soube levar, ela tá sabendo levar o luto melhor que eu e minha mãe. Quer dizer, ela tá cuidando de nós duas a partir desse momento que ela passou a ter esse cuidado especial com uma psicóloga. Até hoje ela passa. Ela tá com 12, 13? Ela tá com 13. Então vai fazer 6 anos que eu me divorciei. E 6 anos que ela passa com essa psicóloga. E o processo dela, o jeito dela é surreal. Minha filha é um anjo. Ela uma criança, uma moça incrível. Já é adolescente, Edi. Já é adolescente. E ela tem cuidados para falar comigo, com a minha mãe. Ela sabe lidar com a minha mãe melhor que eu. Mas por quê? Ela vem de um processo de ajuda. De autoconhecimento, né? Você entendeu? Sabe nomear, né? Sim. O que Exato. sente. E a minha irmã preparava muito ela também. Então, minha irmã tinha uma ligação com ela surreal. Então, ela conversava muito. Preparava a minha filha. Ó, se um dia a tia não estiver aqui, um dia todo mundo vai morrer, mas eu vou estar feliz. Então, ela preparava a minha filha. Então, hoje eu sou muito grata à minha filha. Muito mesmo. Se não fosse ela, né? Não sei o que seria. Mas ela é um suporte muito grande pra gente, né?
Então, assim, falar da minha mãe, da minha filha e da minha irmã são coisas que... Mas aí você ia falar em relação à sua rotina de hoje. Nossa, minha rotina, falar para vocês, eu voltei a dar aula, porque é uma coisa que eu precisava. Eu dei uma pausa em janeiro, porque eu dava aula na Biestilo da Glaucia, ela esteve aqui já, né? Sim. Quero agradecer ela por todo o suporte que ela me deu também. Você dá aula de zumba? Eu tava dando aula de jump e aula de ritmos. Inclusive a Glaucia que me deu todos os toques pro jump, e hoje eu sou apaixonada, graças a ela. E eu retornei faz um tempinho já. Eu fiquei uns 3 meses parada e voltei porque eu vi a necessidade, porque a depressão queria me invadir de novo. Então eu achei uma necessidade voltar. Então eu tô dando aula aí 2 vezes por semana, num horário que não atrapalhe na loja. Então, isso tá me ajudando, mas eu preciso focar mais na... Virou influencer da loja. Então, assim, e a loja, graças a Deus, tá fluindo. Tô fazendo aí alguns investimentos para inovar, porque a gente tem que inovar, né? Então, aos pouquinhos, eu tô deixando tudo encaixado, tudo tentando inovar aí para trazer coisas boas, novas aí para Jolie, né? Graças a Deus. Excelente. E acho que é legal a gente colocar também, Fá, você colocar também, porque além de não ser um processo linear, não tem uma receita pronta, né? Ó, você vai conseguir superar isso. A gente escuta um monte de coisa, né? Acho que todo mundo já sofreu alguma perda na vida e aí a gente escuta uns conselhos assim que são excelentes. Nossa, demais. Ajuda no momento que você tá Ajuda angustiado. tanto, né? É sobre isso que eu ia falar também. Desde Bastante. tipo, ai, é frescura. Exato. Nossa, Supera. para. Nossa, como você é fraca. Nossa, é só superar. Tipo, Mas então... ainda, você ainda tá lamentando isso. Nossa, eu não acredito. Bola pra frente. É isso que eu ouço. Isso. Hoje às vezes você fala assim, hoje eu não tô bem. Hoje você não quer sair da cama. É um processo, gente. Tem dias que eu não quero levantar da cama. Tem dias que eu não quero. Sim. Então, assim, aí você ouvir, mas por que você tá aí? Vamos, levanta, a vida continua. Nossa, que Que besteira, isso? né? Que besteira. Acha que eu ouço muito frescura. Às vezes a pessoa não precisa falar pra mim. O olhar dela diz. Então, assim, só quem entende a gente mesmo, sabe? Só quem entende vai saber. E eu pus algumas pausas na minha vida, assim, de... num círculo, eliminar pessoas que me olham desse jeito. Perfeito. É a estratégia que eu tô usando agora, entendeu? E ela é ótima. Não é? Vocês como profissionais, Sim. por favor, me falam se eu estou Não, no caminho certo. É ótimo. A gente não é obrigado a aguentar desaforo, não é obrigado a aguentar gente difícil. A gente pode sim limitar as pessoas. Sim. É saudável, inclusive gente da família. Se a gente vê, Exato, né? exato. A gente, assim, cada um acredita, tem a sua fé e tudo Exato. mais, a sua religiosidade ou não, né? Ou não, Então, né? cada um vive da forma como acha melhor. Então, a gente não tem o direito de impor para o outro algo que eu acredito, que eu sigo, principalmente quando não tem nenhuma base científica. Uma coisa é, olha, eu tô vendo que você não tá legal, vamos Sim. procurar um profissional, Sim, né? exato. Vamos fazer uma avaliação psiquiátrica ou passar com Esse é um psicólogo. suporte legal, gente. Vocês que Exato. estão acompanhando alguém, que vocês estão percebendo que tá num luto mais complicado, ao invés de você falar, aquela pessoa não ia querer te ver assim, que essa também é de doer, né? É. Nossa, essa é de doer. Vamos Essa eu ouço- afastar, porque a pessoa não vai querer te ver mal, né? Auxilia essa pessoa a encontrar uma ajuda adequada, uma ajuda assertiva. E uma outra coisa também nem todo luto é patológico. Pelo amor de Deus, a pessoa acabou de perder alguém, ou acabou de perder o emprego, ou acabou de terminar um relacionamento, tudo bem ela ficar mal, sabe? Tudo bem, é natural, é esperado. É esperado. Esquisito seria se ela falasse, nossa, né? Tipo, É mais preocupante do ponto Exato. de vista da saúde Sim. mental quando a gente percebe que a pessoa é prolongado. passou por cima, assim, e não Exato. vivenciou, né? Ou então ela tá lá, sei lá, por exemplo, se você há 2 anos, né, você não transformasse essa dor, não transformasse esse significado, né, e ele ainda fosse algo que fosse paralisante, aí sim seria preocupante. Aí sim a gente Exatamente. poderia falar, não, vamos buscar um profissional que você já tá amparada, né? Acho que aí tudo bem, porque também Sim. tem gente que é isso. Eu trabalhei em hospital, eu atendi
atendia pessoas com deficiência. Certo. Então, o luto era próprio. Era da própria incapacidade, né? Então, eu não ando mais, eu perdi um membro, amputei, então, não mexo do pescoço para baixo. Então, era esse luto, e aí o pessoal ficava muito preso nisso, de assim, mas precisa fazer terapia agora, precisa logo passar. Então, eu trazia isso para eles, né? De que tudo bem, é horrível você não andar mais, horrível você ficar sem um membro, né? Então, vamos viver isso, sentir essa dor. Tudo bem sentir essa dor, tudo bem chorar pela perda, né? Sim. E a gente também, quando fala, né, por um tempo, é normal, esse tempo não é um mês, né? Não. É um processo mais prolongado, especialmente perdas inesperadas, né? Porque existem algumas perdas que a gente, de alguma forma, consegue levantar um pouquinho, ter uma previsão. Então, por exemplo, um idoso que já está no processo de adoecimento há vários meses, a gente tem uma preparação. Quando é uma perda muito abrupta, esse processo de luto também vai desorganizar um pouco mais, né? Uma coisa que eu acho que pode ilustrar bem, principalmente quem está ouvindo a gente, né, para a gente entender, imagina que vivenciar esse processo, você vai ficar oscilando em um pêndulo, e um lado desse pêndulo é o contato com a dor e a perda. Tem hora que você vai bater ali, e aí é muita angústia, é um medo da vida não ser possível de novo, dela não ser bonita de novo. E o outro lado do pêndulo é a orientação para a vida, né? Porque a morte para nós humanos é complicada porque a gente tem noção da finitude. E ter noção da finitude é, ao mesmo tempo, muito difícil e, ao mesmo tempo, nos motiva também a construir uma vida que a gente se orgulhe, né? Então, quando você fala, ao mesmo tempo que foi ruim ela ter deixado esse legado para você, também foi uma forma dela demonstrar o quanto ela acreditava em você. E também foi uma forma de você, a partir disso, acreditar em si mesma e conseguir sair dessa caverna, desse processo, né, que foi o luto, é a orientação para a vida, mas não significa que seu pêndulo não volta lá. E com a passagem do tempo, né, nos primeiros dias, nos primeiros meses, é um pêndulo que vai assim, ó. Exato. Então, uma hora você tá lá embaixo, daqui a pouco você tá, não, vamos lá, bola pra frente, daqui a pouco tá lá embaixo. E o tempo vai passando e esse pêndulo vai ficando mais lento, mas ele continua indo de um lado pro outro. Aí é o que você falou. Alguns dias são muito difíceis. E ter dias difíceis diante de uma perda difícil vai fazer parte. A gente vai incorporando isso no nosso dia a dia, né? Eu costumo falar para os pacientes enlutados, assim, a gente precisa entender que você vai ser uma outra pessoa. Então, voltar atrás e eu quero ser igual, eu quero ter a mesma vida, sentir as mesmas coisas. Não, é uma outra vida. Aquilo rompeu. A gente ainda vai descobrir. E quanto mais a gente se aplica num processo de autoconhecimento, mais a gente dá recheio para essa nova vida e ela faz sentido. Então, hoje, quando você fala, olha, tô com a loja, mas também retomei as aulas, né? É você trazendo esse novo sentido. Mas isso não significa que não tenha dias que a saudade seja muito profunda. Só é importante a gente entender que, assim como o pêndulo vai para um lado, ele pode ir para o outro. Então, quando a gente está muito orientado na perda, viva isso, mas saiba também fazer a transição para o outro lado. Porque é o que torna um luto complicado, um luto que pode até se desdobrar em sofrimentos emocionais mais complicados, é esse apego na orientação na perda que a gente fala, né? Então, assim, eu tô com saudade, não consegue fazer essa transição, né? Ter novas memórias, né? Isso, saudade vem, mas a gente também precisa despedir dela em algum momento e ela vai voltar. Né? Não precisa pegar ali, ela volta. Só que eu preciso também ir em frente, né? Eu acho até que esse processo, né, de não tem como voltar atrás e reviver e voltar, que é impossível, não acontece só na morte, né? Não. Ele acontece em todas as outras perdas. Então, sei lá, você acabou de terminar um relacionamento, por exemplo. Você se divorciou ou terminou um namoro, né? Mesmo que você volte com a pessoa, você é uma outra pessoa, a pessoa é outra pessoa, né? Então, muda tudo. Você saiu do trabalho, né? Você foi demitido, enfim. A perda abrupta do trabalho. Mesmo que você volte a trabalhar naquela empresa, volte a trabalhar exercendo naquela mesma função, é outro momento, é outra coisa. Então, muda tudo. Nunca mais vai voltar como era antes. Houve o rompimento, como a Fabiola colocou. E agora é uma nova forma de olhar, né? Um novo experimento, né? daquela situação, daquela vivência. E, assim, às vezes a gente tem a possibilidade de nos preparar, né? Tem a Ana Mi,
que é uma pessoa que ela viveu um processo longo de câncer e ela decidiu trazer isso de uma maneira para as redes sociais. Então, ela fez a bucket list, ela escreveu livros, ela foi vivendo, ela foi postando tudo isso até que chegasse o fim dela, que chegou no começo do ano. E aí, então, ela sabia que ela tinha um prazo de validade que foi se esticando, né? Porque também não é tão previsível assim, né? Apesar de ter uma certa previsibilidade. Só que a maior parte das coisas, não, ela... Puff, né? De repente muda, Exato. né? O relacionamento. E aí, o relacionamento, acho que não é que de repente ele acaba, né? Acho que as coisas levam para isso. O trabalho também. Às vezes, na sua percepção, de repente eu perdi, de repente eu não tenho mais. Mas Exato. algumas vezes vinham alguns sinais, né? E aí eu acho que vem culpa, né? Muita culpa. Acho que é um dos principais pontos. Sim. Muita culpa, né? Eu não fiz suficiente, eu não fui Me suficiente. senti muito assim também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse lugar da culpa, né? A gente estava até falando sobre os conselhos que a gente ouve, né? A gente estava até comentando sobre isso, umas coisas que a gente às vezes não quer ouvir. Então, às vezes, se eu ouvia, às vezes eu achava que eu era o problema. Eu era a pessoa depressiva, eu atrapalhava em falar sobre o que eu estava sentindo, porque às vezes você só quer um abraço. Você só quer ouvir, vai ficar tudo bem, fica tranquila. E às vezes você ia direto numa pessoa que você tinha certeza que você... Eu sempre acreditei muito nas pessoas. E minha irmã sempre falava, cuidado para não se machucar, você vai acabar se decepcionando. E eu aprendi muito com isso, através do luto. E eu lembro tantas coisas que a minha irmã me falava e eu desacreditava no que ela me falava. Entendeu? Então, assim, hoje estando aqui, eu vejo tudo isso, o quanto era difícil, assim, que ela se dava com a minha mãe, com as situações. Hoje eu tô praticamente no lugar dela, então eu vejo o quanto era difícil. Sim. E eu me sentia culpada. É onde eu ficava mais depressiva com tudo isso. Culpada por estar mal. Por ficar triste. Mal, e assim, as pessoas não têm paciência com a gente que tem ansiedade e depressão. Só que eu quero pontuar uma coisa muito importante, que agradecer 3 amigas minhas que me dão todo o suporte hoje. Que é a Paula, que é uma prima de 2º grau minha, que se tornou uma amiga incrível. A Lu, que era cliente, conhecia minha irmã, se tornou modelo plus size lá da loja. E é uma irmãzona para mim também. E a Thaísa também. São 3 pessoas que são grandes suportes para mim. E antes delas, lógico, meu noivo, que também sou muito grata por ele estar na minha vida. Uma pessoa incrível, né? Me aguenta, tadinho. Que eu também, né, com essa ansiedade, às vezes é difícil para quem está ali do nosso lado. Primeiro Deus, né, e minha mãe, minha filha e eles, com certeza. Eu acho que uma coisa que você colocou, que é legal da gente trazer também, que é o problema, entre aspas, tá, gente? Não é um problema de verdade. É só entre aspas, não vamos ser literais, não vamos tirar de contexto, das pessoas que são extrovertidas. Porque a Rê é uma pessoa introvertida. Então, a Rê tinha um ciclo social restrito. Exato. Que eram aquelas pessoas. Então, assim, não tinha grandes variações, né? Eu acho que quando a gente se expõe mais à socialização, né, ao contato com o outro, a gente tende a viver experiências muito legais, né, de relações sociais, mas também corre o risco de frustrações, né? Eu sou uma pessoa introvertida. Só que eu me lanço muito na socialização por conta do meu trabalho, por conta do que eu faço, né? Então, eu sou uma pessoa mais desconfiada, né? Eu tenho dificuldade em formar vínculos. Então, as pessoas que eu tenho vínculo, pra mim, é ok, né? Então, eu acho que eu sofro menos, talvez, se isso é possível, né? Isso. Nos contatos. Mas eu sou cercada de pessoas extrovertidas. Exato. Né? E aí eu vejo essas pessoas extrovertidas com muitas relações e aí muito próximas dessas relações todas, gera uma expectativa, muitas vezes, que é o que aconteceu com você, de não, tem muita gente que gosta de mim, então tem muita gente que vai me acolher, só que aí as expectativas elas vão sendo elevadas. Sim. E a frustração é grande. Acho que você pode comentar disso também. Eu falo pra vocês que isso tem me machucado bastante. E hoje eu vejo o meu ciclo é mais restrito. Eu queria muito. Lógico que a gente, né, ser igual a Pri. Porque eu sou a pessoa mais dada, mais
Se você conversou 5 minutos comigo, eu já vou confiar em você. Tá entendendo? Então, assim, e hoje eu tô aprendendo com isso, né? Sim. E eu acho que tem essa expectativa alta de que o outro vai conseguir entender o que você também não tá conseguindo comunicar. Porque no luto você também não sabe dizer muito bem o que é. O que que é? O que que tá doendo? Nem sempre você sabe dizer. E como pessoas extrovertidas, a gente tem muita necessidade, isso nos recarrega, nos reorienta. Então a gente fica na expectativa assim, alguém vai vir aqui, alguém vai me dar esse suporte, né? Eu acho que são expectativas até condizentes com algumas relações, né? Mas é uma sede muito grande de vínculo. E aí, isso é uma parte da raiva do luto, né? Que vai dando raiva desse apoio que eu não estou Exato. tendo. Daquela pessoa que não teve sensibilidade e falou aquilo daquele jeito pra mim Exatamente. e não lembrou que eu tava vivendo esse processo. E nem sempre, né? Daí eu acho que entra um ponto para exercitarmos. Nem sempre a gente consegue comunicar isso muito bem também. Então fica uma dualidade. Tô aqui, tô frágil. Tudo que eu queria agora era o acolhimento. Essa pessoa me trouxe uma outra coisa que não foi acolhimento. Mas também não disse pra ela. E aí eu Exato. fico com essa angústia, com essa raiva. Então, uma coisa muito importante, que aí é um convite para toda a sociedade, é a gente tornar ok conversar sobre, né? Então, eu imagino que você deve ter passado por isso. Passou essa perda, tava querendo falar disso. E as pessoas querendo falar com você de outra coisa, fugindo do assunto. Porque como sociedade, a gente não tá muito A habituado gente não a fala falar de sobre morte. morte. A gente não fala de morte. A gente E- mente pras crianças. E isso protege elas, né? Protege, que na verdade é uma forma também de negligenciar o processo de luto da criança, escondendo coisas e tal. E aí, no fim, fica tudo. A gente precisa muito falar, eu tô muito vulnerabilizada, mas também eu não consigo falar disso, as pessoas também não falam. Então, um suporte importante é assim, quando você tá acompanhando alguém em luta, é perguntar. O que você quer? Você quer falar da pessoa? Eu só vou estar quero ouvir aqui isso com daí. você. Eu ouço sobre ela. Eu não quero falar, eu só quero você do meu lado. Mas perguntem e atendam. Porque a gente pode achar esquisito, mas às vezes a pessoa ela quer falar daquela história. E até assim, quem tem ansiedade mais exacerbada, até no nível patológico, muitas vezes tem até um termo, né? Um dos transtornos de ansiedade, a ansiedade de doença, né? Que é o antigo hipocondríaco, né? Agora é a ansiedade de doença. Então tem gente que tem essa ansiedade de doença, então ela tem medo de ficar doente e morrer, né? E aí também tem dificuldade de falar disso. Aí é super comum a gente escutar, né? Eu não gosto de hospital, eu não gosto de ficar doente, eu não gosto de tomar remédio. Eu acho que ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Mas assim, tudo bem, né? É assustador, mas é importante falar disso. E não é falar com qualquer pessoa também, né? Se você, então, não tem uma rede de apoio que consiga te acolher, te ouvir, um profissional mais adequado, então, é o psicólogo, Sim, onde ele vai fazer exato. esse trabalho, né? Porque às vezes você também vem, né? Tipo, não, fala comigo então. E aí você fala, e aí de repente você abre uma demanda, você não psicólogo, não psiquiatra, você abre uma demanda que você não vai dar conta depois também, né? Exato. Sim. Então, eu acho que é como a Fabiola colocou, é a gente estar disponível para acolher o outro, só que entender também que eu tenho um limite enquanto não profissional. Sim. Ou até a gente que é profissional, Também a temos. gente também tem um limite. Lógico, Principalmente com nas nossas certeza. relações, né? São pessoas queridas, né, que estão sofrendo. Eu não vou fazer um atendimento psicológico, né? Porque não cabe, não é isso. É direcionar, então, para quem possa fazer esse trabalho. E eu, enquanto profissional que atenda crianças, né? Assim, a gente vai ter episódio de crianças, mas só pra gente já falar um pouquinho disso, as pessoas acham que as crianças, elas não ouvem as coisas. Elas acham que as crianças são surdas. Então, eu escuto mães falando, nossa, mas ele sabe de tal coisa, eu não sei, eu nunca falei, né? Tipo, nunca contei sobre. O pai tá preso. Eu nunca contei pra ele que o pai foi preso, né? E aí, um dia ele chegou lá em casa e falou, né? Meu pai tá preso. Tipo, então, meu pai morreu, né? Minha mãe morreu. Então, as crianças, elas não são burras, gente. As crianças não são burras. As crianças Nada. não têm baixa audição. Não é típico que as crianças tenham baixa Elas audição. leem o ambiente, às vezes não ouviu. E é até mais difícil, né? Quando elas vão só na percepção, porque elas vão Exato. criando a Sim, historinha. tá brincando lá perto, e aí ela só tá captando, né? Aí na sessão que ela traz, né? Aham. Nossa, você sabia que meu pai tá preso? Você sabia que Exatamente. meu pai morreu e ele não vai voltar? Minha mãe não sabe. Minha mãe não sabe. Ou então, meu pai não sabe que minha mãe morreu, né? Ele não... será que eu vou ter
que contar. Tinha um paciente que ele trazia isso. A mãe tinha morrido. E aí, como a criança foi escondida disso, só que a criança percebeu tudo. Que a mãe ficou internada, que a mãe foi a óbito. Então, ele trouxe pra mim assim, eu tô com um problemão na minha cabeça, assim. A minha mãe morreu e meu pai não sabe. Porque ele não fala disso comigo. Ele achou que o pai não sabia. Porque o pai trouxe, tipo, não, a sua mãe, ela tá viajando a trabalho e ela não vai voltar tão cedo. Então, ele trouxe pra mim, o que eu faço agora? Porque eu sei. Eu sei que ela morreu. Eu escutei minha avó e minha tia falando. Sim. E o meu pai não sabe. Como que eu vou falar pra ele se ele não sabe? E aí eu falei, conversa com ele sobre isso, né? Sim. Traz pra ele essa informação. Porque é isso, se o pai chegasse e falasse, olha, explicasse de uma maneira lúdica. Gente. Né? E tem um outro ponto também, aí eu até já vou fazer uma pergunta para Edi. Existe um aspecto do luto que é um aspecto material. A vida continua. A burocracia continua. E, às vezes, o maior suporte que a gente pode dar para alguém que está vivendo um processo de luto é dar conta do material, né? Quando a gente perdeu meu avô, eu já namorava o Diego, tudo. Aí a primeira coisa que ele fez, ele falou assim, bom, deixa que eu vejo... Porque meu avô faleceu em casa, então teve um processo de... Tem que chamar a polícia, tudo, né? Foi uma morte tranquila, ele teve um bom fim, mas tem uma burocracia que a gente não fazia ideia. E como o Diego estava menos implicado emocionalmente com o que estava acontecendo ali, porque a gente ficou... Ele falou, não, deixa que... E ele assumiu essa parte que a gente nem... deu conta, assim, quando a gente percebeu, ele já tinha organizado, já tinha ligado para onde tinha que ligar, já tinha tomado decisões burocráticas ali, né? E foi um suporte, um acolhimento tão grande, né? Ele não sentou e falou, vamos elaborar o seu luto. Ele só rastreou assim, eles vão estar focados numa outra coisa, eu posso oferecer isso. E aí eu queria saber, até para você falar para os nossos ouvintes, que tipo de auxílios você recebeu que para você foram efetivos? E o que você também sugeriria para os nossos ouvintes que estão acompanhando alguém nesse processo? Que tipo de ajuda, que não é essa ajuda profissional, mas que é uma ajuda muito efetiva e que às vezes é uma coisa simples como se certificar que você bebeu água naquele dia, né? Na verdade, exatamente isso que você passou. Que foi a pessoa só observar que estão de fora e tomar iniciativa. Não chegar e ficar perguntando ou se vai fazer ou não. Eu tive um suporte muito, muito bom numa parte que foi assim, que eu não sabia o que ia fazer. Porque minha irmã sempre falava que se um dia ela falecesse, ela não queria estar no caixão branca. Ela queria estar maquiada e eu teria que maquiá-la. E quando ela veio a falecer, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí falei com a minha cunhada, com a Val, e minha prima do Rio também veio, e eu perguntei pro rapaz se eles maquiavam. Ele falou, moça, a gente não faz isso. E eu tinha todo acesso à casa da minha mãe, que eu tô lá ainda, né? A minha cunhada foi comigo pegar a roupa, e eu falei, e agora? Preciso maquiar ela, e como que vai ser isso? E minha cunhada já foi pegando as coisas e falou, vamos lá. Só que ela não foi só eu e ela. Foi minha prima do Rio, que minha irmã gostava muito também. Então eu tive um suporte tão bonito naquele momento, tão doloroso para mim. Ter que passar cada sombra no olho dela, um blush, né? E eu deixei ela linda. Ela parecia uma princesa. Mas foi um baque para mim quando eu cheguei. Mas eu tive todo aquele suporte carinhoso. Você não estava sozinha. De ajuda, né? Elas me ajudando a pintar, me dando na mão, e eu tremia, né? Foi bem difícil para mim. Passando o rímel que ela gostava, passando a sombra que ela amava, e deixando... E ela gostava muito de pérola, então a gente escolheu uma blusa com detalhe em pérola. E eu prendi a franja dela, que ela gostava de fazer uma franjinha diferente. Então eu deixei... E assim, quando o esposo dela chegou e falou, meu Deus, como ela tá linda. Então... ela estava tão natural ali, do jeitinho que ela gostava, que eu falei, nossa, nem acredito que eu consegui. Mas eu tive esse suporte de iniciativa, sabe? Mas também teve outro... É até engraçado falar, mas eu vou falar. Sim. Depois que a gente fez o velório da minha irmã, teve comentários de falar, o que você vai fazer com as roupas dela? Que minha irmã era muito vaidosa. Então, o guarda-roupa dela era cheio de roupas bonitas. A minha irmã era estilosa. Então, no dia seguinte, eu ouvi isso. Vários comentários. Se você for fazer uma limpa, manda aqui pra mim. Então, assim, é difícil.
É porque, tipo, era algo que você ia fazer em algum momento, mas, pô, no velório perguntar isso, né? Exatamente. Que indelicado, né? Então, assim, é difícil a pessoa falar, se você ficar com as coisas é pior, é isso, é aquilo. Gente, é uma coisa sentimental, não é material pra mim. Sim. É sentimental. A minha irmã, ela era muito vaidosa, então, assim, ela tinha um cuidado, um carinho, o quarto dela era impecável, sabe? Então, assim, eu nem tava pensando nisso. Mas, assim, a vida é isso, né? Você tem um suporte aqui, tem uma caída aqui, uns comentários desnecessários e perguntas abertas de você não vai vir trabalhar mais e eu tô em luto. Então, assim, foi bem difícil para mim essa semana que a minha irmã tinha falecido e as pessoas acham que, enterrou, Resolvido. amanhã a vida continua. Só que não são com elas. Então, assim, por favor, as pessoas que... Eu peço para os ouvintes aqui ter todo o cuidado possível. Quando alguém perde, alguém muito próximo, gente, se ponha no lugar, tenha empatia. Porque isso dói, isso machuca. Um comentário que você faz, às vezes a gente só quer um abraço, só isso. Um abraço e falar, vai ficar tudo bem. Então, assim, por isso que eu agradeço milhões de vezes, 500 milhões de vezes a Deus por me dar todo esse suporte. A minha filha, a minha mãe e as minhas amigas, sabe? Porque elas me entendem, porque meu noivo, né? Porque às vezes quando eu tenho esse transtorno de ansiedade, às vezes eu não me aguento. Eu não sei lidar com a situação, eu acabo ficando nervosa, impaciente, chorona, e eu sou chorona mesmo. Mas deem atenção especial para as pessoas que sofrem, gente. Por favor, tenham empatia, tenham paciência. Se você não tem, pede para a pessoa procurar um profissional. Eu não vivo sem psicólogas, então, por favor, é uma necessidade. Sim. Não é luxo ter uma psicóloga. Não fiquem pensando que psicóloga é só quando tá louco. Não é isso. Elas dão uma luz no fundo do túnel. Não, sabe? É diferente. Você precisa ter uma psicóloga na sua vida, gente, por favor. E quando alguém perde, né, alguém tá em luto, né, acho que é importante também você, às vezes, se colocar no seu lugar também, né, de que às vezes a ajuda não é tão... Às vezes não é aquele tipo de ajuda que você quer, e às vezes não faria sentido para a pessoa que morreu. No velório da minha avó, a minha avó, ela morreu ano passado, e ela era uma pessoa também bem reservada, apesar que ela tinha uma família muito grande, né? Então, eu me identifico muito com ela em personalidade, acho que a gente tem várias coisas em comuns. E aí, assim, ela teve 11 filhos, então ela teve noras, genros e milhões de netos e bisnetos. Então, família muito grande. Então, só a nossa família já enche um velório, né? E ainda tem os amigos e tudo mais. Então, eu vi, assim, pessoas que, sei lá, tentavam ir lá e falar dela, sabe? Pessoas assim que falam, nossa, mas tipo, a avó nem gostava de você. Você nem tinha nada a ver com a minha avó, né? Que é isso? Tipo... Infelizmente ainda tem uma espécie de curiosidade também. Porque por mais que a gente não converse sobre a morte, é um tema que, né, nos instiga. E algumas pessoas não têm a medida de saber que a curiosidade dela, ela vai ter que engolir e guardar, porque não é momento. Né? Chegar e perguntar do que foi, o que aconteceu. O que aconteceu? Nunca veio perguntar se você tá bem, se precisando de alguma coisa, mas quando acontece, fica ali. O que aconteceu? O que você vai fazer com as coisas? Como que é? Entendeu? Então... Sim. Então... O Diego conta que no dia do velório do pai dele, no final, umas pessoas foram pedir a certidão de óbito pra... Atestado. Atestado. Ai, gente. Imagina, né? Então, assim, noção, né? Noção, gente. Bom senso, bom senso. Bom senso e noção, e não é difícil, só você pensar assim, eu queria que fizessem isso comigo. Não queria, então não tem por que eu fazer com o outro. E acho que pra gente também, já caminhando pro nosso final, dá vontade da gente conversar bastante, né? Mas tem um aspecto muito importante do luto também, que são os rituais que a gente faz, né? Quando você foi falando de maquiar a sua irmã, né? Acho que foi um momento muito importante para você. Foi um pedido dela. E também você teve ali pessoas ao seu redor. A gente tem os rituais comuns, por exemplo, quando a gente pensa na religião, né? As estruturas comuns. Mas a gente tem aqueles nossos, né? Que a gente faz, que tem uma importância também no processo do luto. Às vezes é o que nos auxilia mesmo a administrar, né? Como é que foi para você isso? Viver essas etapas dessa forma, né? Os cuidados que você teve ou talvez ainda tenha.
Tem muitos cuidados ainda, pra vocês terem uma ideia. Eu fui mexer no guarda-roupa dela, acho que mês passado. Uhum. Então, amo pôr a roupa dela. Eu tô com uma calça que era dela. Então, tem muitas coisas que tá comigo. Tá com a minha filha usa. E muitas pessoas, mas você tem coragem? Tenho, lógico que eu tenho. Sempre vou ter. Minha irmã era a minha vida, sempre foi. E o velório foi importante pra você, o enterro, assim, esse ritual? Esse ritual. Eu acredito que, assim, é doloroso, né? Mas, assim, quando eu pude fazer por ela o que ela me pediu, que é maquiá-la e deixar ela linda do jeito que ela era, foi uma missão cumprida que eu falei, consegui, né? Porque pegar a maquiagem dela, os costumes que ela tinha de manhã e poder passar no rostinho dela, um rosto gelado, né? E foi bem difícil para mim. Mas depois que eu vi ela toda linda, as pessoas olhando para ela falavam, nossa, como ela tá linda, parece que ela tá indo trabalhar, né? Foi não gratificante, mas falar assim, mana, eu fiz o que você pediu, né? E tirando os cuidados com a sua mãe, com a Ana e com a loja, teve alguma coisa que você fez por ela que foi depois, assim, alguma coisa que você fez fazendo parte desse ritual ainda de encerramento que você fez por ela depois, tipo, ir num lugar que ela gostava ou, sei lá, comprar alguma coisa específica? Foi engraçado que ela passou uma listinha que ela estava terminando a cozinha da minha mãe. E eu consegui fazer isso, que ela queria muito, que ela estava arrumando aos poucos a casa da minha mãe. E eu consegui terminar a cozinha, e passar por outras etapas, então consegui conciliar isso que ela me pediu, porque ela pediu várias coisas. E conseguir continuar com a Jolie foi uma das coisas assim que ela me pedia muito. Quando a gente ia fazer compra, ela falava, se eu não estiver mais aqui, você sabe, né? Você vai continuar. Então, eu não acreditava. Então, assim, são esses detalhes que fazem toda a diferença hoje para mim, que eu falo, nossa, eu tô conseguindo manter, tô conseguindo... Querendo ou não, o sustento quem leva sou eu sou mãe, sou filha, sou esposa, sou tudo. Porque eu ainda não sou casada, então, assim, eu que administro tudo da casa da minha mãe, administro a vida da minha mãe, os remédios da minha mãe, e era ela que fazia, então eu tô conseguindo manter isso daí. Então, isso para mim já é o que me deixa em pé. Fala, não, tá dando certo. Vai continuar dando certo. Então, assim, depende de mim. Então, assim, hoje eu vejo minha mãe e minha filha que dependem de mim, então é por elas e pelos pedidos que a minha irmã fez, né? Não querendo ficar, porque às vezes a gente vai falando para alguma pessoa de fora, a pessoa fala, nossa, coisa chata, né? A pessoa fica ali se martirizando, falando toda hora, viva a vida dela, é isso que a gente ouve. Mas não é isso. Tudo tem um processo, né? E ela ter pedido anteriormente para mim, ter mandado uma mensagem um dia antes, para mim é uma conquista, você entendeu? Para mim gera um ato de, meu Deus, tá dando certo, eu tô conseguindo. E eu não acreditava em mim, né? É isso. E a Fabiola tem uma citação. Sim, tem um livro muito lindo, gente, chama Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu vou até mostrar o livro aqui para vocês, mas eu vou ler a citação, ó. Fica super indicado. Eu vou ler a citação porque eu me lembro de ter... É lindo, eu li esse livro também. De ter lido, mas eu não marquei a página. É muitas emoções esse livro, na verdade. Ele é desde sensual até triste e de superação. Então, ele gera muitas emoções, assim. Sim. O trecho que eu queria deixar pra gente hoje é assim. A morte põe um olho no passado e outro no futuro. E deixa a gente cega na hora, no encontro do que foi e do que será. Na tortura do que poderia ter sido. Impõe o desespero do definitivo, trava os movimentos, embrulha o estômago indigesto, faz frio nos ossos. A morte é vida intensa demais para quem fica. É linda, né? É lindo, gente. É emocionada, porque a morte dói porque a gente tá vivo. E muito vivos, né? É uma vida intensa. Então, ao mesmo tempo que é uma dor
difícil da gente acolher, ela também demonstra, ela é um atestado da nossa experiência aqui e agora. E que a vida tá aqui pra gente, né? Então, acho que esse é um trecho que sintetiza bem, assim, é uma coisa confusa, um olho no passado, um olho no futuro. É a expectativa do que a gente quer que seja e o lamento daquilo que não foi, né? Ao mesmo tempo que morte, é também vida. Porque daí vai demonstrando pra gente que eu tô aqui, eu tô vivo. E tô eu tenho coisas sentindo. pra fazer, né? Eu tenho coisas pra fazer. Então, a gente poderia ter falado ainda de um monte de coisa, né, Pri? Assim, dos lutos invisibilizados, aí os lutos que não são validados como lutos, né? A gente teve uma fala importante da Pri sobre isso quando ela relatou o aborto que ela viveu. Mas a gente ficou muito, muito feliz, assim, de poder falar com você, porque é uma história que vai nos ensinando um caminho possível. Esse é o processo de Edi, gente. Cada um vai viver o seu, mas ele fica como uma inspiração pra gente, né? E acho que também como parte desses rituais, né? Que seja esse episódio dedicado a Rê. E vai fechando, né, alguns pontos aí pra você. Que bom você poder estar aqui e falar e homenageá-la também. Vai estar aí registrado, né, no Eu tenho mundo. certeza que ela tá muito feliz. E a trajetória dela foi brilhante aqui na Terra com a gente. E eu tenho certeza que ela deve estar muito orgulhosa de tudo. Eu que agradeço a vocês duas. E eu que trouxe uma lembrancinha também da Jolie. Ah, que demais. Que é um Obrigada. É um símbolo da loja que ficou registrado e eu trouxe para vocês para dividir aí um pouquinho da Jolie e agradecer por vocês serem tão maravilhosas e um conselho que eu dou para todos os ouvintes aí se vocês se sentirem assim de uma forma tristonha e meio depressivo, procurem um profissional, gente. Sem profissional nada é possível. Que lindo, gente. A borboleta tem um grande Lindo. significado. A minha irmã amava a borboleta. Lindo. Nossa, lindo. E É pérolas. Então, eu quero Carol. levar isso pra vida. Lindo, perfeito. Muito obrigada, Edi. Obrigada, Edi. Ficamos muito felizes com essa troca. E é isso, gente. Nos sigam no Instagram, sigam no YouTube, sigam no Spotify. Acompanhem os próximos episódios. A gente tá muito feliz de ter você aqui. Sigam a Jolie Boutique. Sim, Boutique, por favor. A Edi entrega para todo o Brasil. Sacolas. A gente tá, inclusive, de lookinho, Tudo. que é da coleção nova, né, Coleção Edi? nova Primavera-Verão. Então, vocês que gostaram do look, gostam do look dela, de todos os episódios, a Jolie vai estar lá. É só mandar mensagem no WhatsApp, Instagram, Facebook. Quero agradecer aqui rapidinho a Vanelli, que é uma maquiadora muito conhecida em Biritiba, Mogi, que me atendeu hoje às 7 horas da manhã. A Isa, que faz meus cílios, ela me atendeu ontem de noite. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada, meninas, pelo convite. Eu amei dividir isso com vocês. E a Edi, ela faz consultoria de moda. Então, se caso você fala, eu quero comprar roupa, mas eu não sei direito, muito bem, passa pra ela sua paleta, conversa com ela sobre, que ela vai te dar diquinhas maravilhosas. Exato. Mais detalhes dos nossos looks lá no nosso Instagram e também mais detalhes de tudo que a gente for fazendo aqui no Me Conta Seu Processo. A gente espera vocês no nosso próximo episódio. Obrigada! gente. Beijo, tchau, tchau.